Olá, sejam bem-vindos ao 19º dia do nosso propósito de 30 dias quebrando correntes de maldição em minha casa. O nosso tema hoje é Ore quebrando a maldição da bipolaridade. A palavra de Deus nos diz, no de Tiago, capítulo 1, versículo 8, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A mulher procurou a pastora dela, dizendo que ia se separar do marido, disse que não suportava mais olhar para a cara dele, porque ele não era um homem fiel a Deus. Ela estava sentindo no coração que ela deveria separar. A pastora insistiu com ela e disse que as coisas não são assim, que um casamento não pode terminar desse jeito, que quando acaba um casamento se destrói uma família, mas a mulher estava irredutível. A pastora perguntou se o marido tinha traído, ela disse que não. Se ele deixava faltar alguma coisa em casa, ela disse que não. Se ele a agredia, ela disse que não, que o único defeito dele era não ser um servo de Deus. A pastora argumentou que isso não entrava na escala de defeito, mas de tempo, que ele ainda não era um servo de Deus. Mas ela disse que não suportava mais olhar para a cara dele e que ela estava com nojo dele. A pastora insistiu em conversar com os dois e o marido foi de uma certa forma até se humilhou, porque ele não queria terminar o casamento. A pastora aconselhou que eles fizessem juntos o propósito de 30 dias de oração pelo casamento e depois, se as coisas não mudassem, aí ela separava. O marido aceitou, mas a mulher disse que ela não estava suportando olhar para ele, como poderia orar por ele. A pastora perguntou se ela tinha outro homem na vida dela e ela disse que sim. Quando ela disse isso, o marido já logo tomou a decisão de que por ele já não existiria mais nada. Ele disse para a pastora que não adiantava mais fazer mais nada porque agora quem não queria mais o casamento era ele. O casal se separou, a filha, por ter mais afinidade, foi morar com o pai. A mulher, que era empresária, dona de loja, seguiu a vida dela. Passando 6 meses, quando tudo parecia tranquilo, o esposo já em um novo relacionamento, seguia feliz, em harmonia com a filha. Um belo dia, novamente, a mulher procurou a pastora, dizendo que Deus a tinha visitado em sonho e dito para ela que Satanás era quem tinha soprado no coração dela para que ela se separasse do marido. Por isso, ela deveria a todo custo refazer o casamento, pois o que Deus uniu, o homem não deveria separar. A pastora argumentou sobre outro homem, ela disse que nunca existiu homem nenhum, que ela havia dito isso simplesmente porque sabia que se o marido pensasse que houvesse, ele não ia querer mais o casamento. Mas a mulher queria a todo custo que a pastora fosse falar com o marido. E o pior é que ela estava com a mesma veemência de quando ela queria separar. Ela veio com o mesmo ímpeto, querendo refazer o casamento. Hoje vamos falar de algo que está virando moda e tem sido a causa da destruição de muitos lares, que é a bipolaridade. Não existe um tipo de pessoa pior para a convivência do que a pessoa bipolar. Por isso, hoje vamos orar em 2 sentidos. Porque ser uma pessoa inconstante é altamente prejudicial em tudo. Existem pessoas que estão notando em si mesmas uma alteração exagerada de humor e sabem que, se continuarem assim, em breve serão diagnosticadas com o transtorno bipolar. Eu sei que esse confinamento atual mexe muito com o humor de todos, mas para tudo existe um limite. Quando essas variações de humor começam a afetar os relacionamentos, acende-se uma luz amarela. E por outro lado, conviver com uma pessoa assim é um teste diário de paciência. Pessoas que riem e choram com a mesma intensidade, que em um momento estão bem-humoradas e sem aviso prévio já muda completamente. Pessoas que de uma hora para outra se tornam agressivas e sarcásticas. Essas pessoas têm a falta de noção de acharem que todos são obrigados a elas, mas não é bem assim. A pior coisa é deixar acabar algo para depois tentar recuperar. E em questão de sentimentos, a maioria das pessoas são assim. Aos poucos vão deixando de cultivar o amor, tratando uns aos outros como se fossem descartáveis. E aí, quando se dão conta de que perderam, vão a Deus para tentar recuperar. A bipolaridade é um dos meios mais usados por Satanás atualmente para a destruição dos relacionamentos, especialmente relacionamentos familiares. Orar nesse sentido é tão importante quanto vigiar. Por isso,
Analise antes o seu comportamento e depois os das outras pessoas de sua família. Veja quem são aqueles que estão muito inconstantes em questão de sentimentos, em questão de temperamento, para que hoje você possa orar pedindo a Deus que o que for humano, que cada um possa tomar a sua decisão de vigiar e cuidar uns dos outros. Mas aquilo que Satanás estiver fazendo para trazer uma variação de humor além do comum, que seja hoje quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. A bipolaridade é uma das maiores causas de falta de paz nos lares. E paz é o que todos nós estamos precisando nesse momento. Por isso, vamos orar. Que Deus te abençoe.